Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa arte aqui, tá? Como que você pode trabalhar com Photoshop, fazer algumas coisas 3D dentro do Photoshop, sem perder muito tempo, sem precisar de software 3D, tá bom? Essa imagem foi 100% feita dentro do Photoshop, Illustrator, e eu utilizei um pouco de inteligência artificial, é claro. Vou passar para vocês aqui os passos, como que foi feito. Quem sabe te inspira aí para você criar as tuas artes aí também, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma imagem, tá? Eu fiz uma pesquisa no Google ali, peguei uma imagem e abri dentro do Illustrator, tá bom? Que eu consigo trabalhar com forma geométrica tridimensional aqui dentro um pouco melhor e um pouco mais rápido que dentro do Photoshop. E aí eu falei, meu, isso aqui é só círculo, né? Dá para criar aqui dentro, eu não preciso abrir um software 3D para fazer isso aqui. E foi exatamente o que eu fiz. O que eu fiz? Peguei o círculo, tá bom? Fiz aqui uma imagem de um círculo. E adicionei o filtro aqui, ó. 3D, extrusão e chanfro, tá bom? E aí aqui a gente ajusta, ó, o ângulo que a gente quer. Aqui eu consigo mexer no ângulo, então eu não quero o pote reto, senão eu usava uma imagem pronta. Eu quero fazer ele aqui num ângulo um pouco diferente. Talvez a tampa mostrando um pouquinho mais. A minha outra eu fiz mais ou menos assim, ó. E aí eu começo a modelar a partir daqui. Então eu tenho o meu primeiro objeto, que é a tampa. E aí vocês vão ver que a tampa ela tem um estreitamento, ó. Tá vendo? Então aqui no caso, eu vou jogar a profundidade. Vou duplicar essa imagem. Vou aumentar a profundidade aqui e vou diminuir ela. E aí eu vou jogar ela para baixo aqui agora. Vou jogar ela para dentro. Vou até colocar um outro tom de cinza aqui para vocês visualizarem melhor. Vou colocar um azul aqui, ó. Então a gente pode ver aqui que ela é um pouquinho maior, porém ela tem esse estreitamento aqui embaixo. Ó. Então o Illustrator permite eu trabalhar dessa forma, né? Vou diminuir um pouquinho aqui também o tamanho, aumentar um pouquinho o estreitamento e vou jogar ela para cá. Então esse foi praticamente o primeiro passo que eu fiz, tá? Eu fiz os dois corpos dele aqui, aumentar até um pouquinho mais. E depois eu dupliquei essa imagem para poder fazer o chanfro que ela tem em cima. Então eu deixei o estreitamento normal e zerei a profundidade dela, tá? Então vou ter que fazer ela casar exatamente aqui em cima. Porém, eu vou diminuir ela um pouquinho, ó, pra gente poder ter essa borda aqui, ó. Se você olhar aqui, você vai ver que ele tem uma pequena borda, tá vendo? Ele tem uma bordinha. Então eu diminuí um pouquinho ela para poder criar essa borda, tá? E aí aqui dentro mesmo eu tenho a opção de Bezel, que eu consigo ativar ela e fazer isso aqui, ó. Ao contrário aqui, ó. Consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai ajustando aqui no olho, tá? A altura, a profundidade, tamanho, alargamento. Aí você vai ajustando de acordo com a sua imagem. Só com uma forma geométrica dentro do Illustrator eu consegui criar um 3D, tá bom? O que eu fiz depois? Eu trabalhei um pouco aqui na iluminação, tentei deixar ela o máximo iluminada que eu conseguisse. Coloquei as cores aqui branca, né? Que no caso o pote aqui ele é branco. A tampa aqui eu peguei o tom de vermelho da minha imagem. Lógico que depois eu fiz uma correção dentro do Photoshop. Aqui dá pra tentar iluminar um pouquinho mais, ó. Trazer a luz aqui pra frente. E aí eu copiei isso aqui e joguei para dentro do Photoshop como objeto inteligente. Porém aqui eu fiz de outra forma, né? Eu joguei o corpo do meu objeto e depois joguei a tampa, tá? Então eu joguei um vetor com a tampa e um vetor a base dela. E aí eu fiz a montagem aqui de novo, ó. Fiz essa montagem aqui de novo e ajustei ela aqui, ó, mais ou menos onde eu queria, tá? Então esse foi o primeiro passo que eu fiz para trazer esse 3D para cá. Agora eu vou mostrar minhas camadas aqui para vocês. Então aqui foi a minha primeira imagem, tá? A minha imagem montada. Depois eu joguei só a parte do copo aqui dela. Então tá, então aqui tá a minha imagem e aqui tá a minha imagem da tampa, tá? Vocês podem ver que a minha ficou um pouquinho mais quadrada aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar a parte do rótulo aqui. Então, para fazer esse rótulo, eu adicionei um shape,
tá? Você pode vir aqui colocar uma cor nele para você não se perder. Imagina mais ou menos que ele tem que ter a largura desse pote e a altura do pote aqui, ó. Então adicionei esse shape. Converti esse shape para objeto inteligente, isso é bem importante. E depois que ele está convertido, a gente gira aqui, ó, e tenta transformar ele para ele ficar o máximo possível aqui, ó. Seguro o Alt, a tecla Alt, né? Jogo ele aqui para dentro. Vou alinhando aqui as pontas dele, ó. Não tem problema se ele passar um pouco da sua imagem. É até melhor ele passar um pouco do que ele ficar para dentro, tá bom? Lembra disso. E agora eu adicionei aqui um transformador. Eu vou colocar ele aqui como cilindro, tá? E aí vocês podem ver que ele quase que encaixa aqui já naturalmente, ó. Ele quase que encaixa aqui naturalmente. Aqui foi só mudar o modo de mesclagem para multiplicação e pedir para ele vincular ele aqui, ó. Segurei a tecla Alt e cliquei aqui embaixo. Então ele meio que incorporou na camada de baixo. Antes disso eu tinha feito uma camada aqui de curvas para poder suavizar um pouco aqui o cinza, tá? Ele tinha ficado muito escuro, então eu tinha feito essa camada. Então vamos voltar aqui. Aqui foi a camada que eu fiz, né, para suavizar. E depois fiz aquela imagem que eu te falei. Quando a gente adiciona um objeto inteligente dentro do Photoshop, significa que ele está puxando aquela imagem dentro de outro lugar. Foi exatamente isso que aconteceu, ó. Ele puxou a minha imagem aqui de outro lugar, tá? Ele abriu, esse aqui foi o meu arquivo original, tá? Foi aquele shape que eu tinha feito ali. Bom, vamos lá. O que eu fiz? Eu entrei na inteligência artificial da Adobe, né, que é o Firefly. Poderia ter feito isso dentro do Photoshop também. A versão nova tem esse prompt, mas eu ainda prefiro usar aqui. Pedi para ele criar uma arte para mim com essa descrição. Então, o meu produto era um sorvete, tá? Da marca aqui, ó, da Häagen-Dazs. E aí eu queria fazer um sabor diferente, sabor de Oreo com Nutella, né? Que foi o sabor que eu resolvi fazer aqui. O que eu fiz? Eu entrei na inteligência da Adobe, no Firefly, carreguei uma imagem aqui do pote de sorvete para ele usar como referência e pedi para ele criar um rótulo. Rótulo de sorvete de chocolate, misturando sabor biscoito Oreo e Nutella. E pedi para ele fazer essa imagem. Fui variando ali, troquei a imagem, mudei a imagem de referência, fui fazendo testes até ele me apresentar uma imagem que parecesse com rótulo, tá? Eu não sei se eu tenho mais a original aqui. Eu devo ter, ó. Então ele me deu algumas imagens parecidas com isso, tá? Isso aqui é tudo gerado automaticamente. Ele me deu essa imagem aqui, ó. Foi essa imagem que ele me deu, tá? Ele me deu isso aqui. Só que ele colocou um texto aqui em cima que eu não queria. O que eu fiz? Eu peguei a ferramenta aqui do Photoshop, né, de apagar, e pedi para ele remover tudo isso aqui, ó. Ou no caso aqui você seleciona tudo, como eu fiz, né, e pede para ele fazer um preenchimento generativo, tá bom? Então ele apaga isso aqui pra gente. Ficou um pedacinho aqui, posso tentar apagar aqui com um pincelzinho. Beleza. Feito isso, eu recortei essa imagem, então eu peguei só essa imagem do fundo e joguei ela para cá, ó. Joguei ela aqui para dentro e fui ajustando ela, tá? Segurei o Ctrl e o Shift e fui mexendo nos pontos dela aqui, ó, para ela poder encaixar aqui dentro, tá? Encaixou, né? Aumentei um pouquinho ali com a IA também. Fiz uma correção de cor, dei uma escurecida, coloquei a marca da empresa, né? A marca do sorvete, mais ou menos aonde a empresa posiciona, e coloquei o sabor do sorvete como padrão que eles usam. Salvei, então tive aqui um rótulo, tá? Ele já estava aplicado. Aqui ele está em multiplicação, ó. Então ele fica desse jeito, né? Ele puxa a sombra que está por trás, né? Ele exclui tudo que é branco. Logo em seguida, eu adicionei algumas sombras aqui nas laterais, tá bom? Fiz alguns degradê, vim puxando aqui, então fiz a seleção. Peguei o degradê aqui e vim puxando aqui, ó, para fazer algumas sombras, né? Os brilhos aqui sombra e depois o brilho por cima. Fiz a mesma coisa com a tampa, né? Coloquei a cor nela. Aqui eu tinha exportado a tampa em branco, então eu joguei a cor nela depois. Refiz os reflexos dela, né? Tudo com degradê. Então eu peguei
Selecionei aqui, ó, cada pedaço aqui individual, tá vendo? Cada pedacinho dela que tem uma seleção, a tampa toda e tudo mais. E aí eu vim pintando ela. Vocês podem ver que eu tenho várias camadas aqui, onde eu vim pintando ela. Logo em seguida, fiz a aplicação do rótulo também na parte de cima. Depois de aplicar o rótulo, né, eu precisava de uma imagem para colocar no fundo. Foi aí que eu pedi aqui para ele gerar aquela imagem para mim da cidade de sorvete, né? A imagem foi essa daqui, ó. A imagem foi essa daqui que ele me gerou, né? O que eu fiz? Eu pedi para ele apagar o que tinha no meio. Então o Photoshop apagou tudo que tinha no meio. Joguei ela para cá. Deixei ela um pouco desfocada e ampliei um pouquinho mais, né? Para não invadir tanto o espaço do meu produto. Fiz alguns brilhos atrás com branco. E aí eu vim enfeitando a arte, né? Coloquei o biscoito aqui atrás também, né? Coloquei mais um splash, mais splash. Aqui eu adicionei uma luz, tá? Sempre eu trabalho com divisão. Adicionei mais uma camada aqui com as neves, né? Fiz uma máscara nela, então pedi para apagar aonde tinha aqui no meio, ó. Adicionei alguns brilhos, tá vendo aqui na lateral? Fui adicionando alguns brilhos, a diferença com e sem o brilho. E depois de tudo junto, né? Depois da composição feita, lógico que esse aqui ainda não é o meu arquivo final, mas normalmente eu tenho a mania de dar um Ctrl A aqui, Ctrl Shift C e Ctrl V, tá? Então ele pega todas as camadas visíveis e cria uma cópia. E aí eu tenho o costume de vir aqui e aplicar o filtro do Camera Raw, tá? Com o filtro eu consigo adicionar isso aqui, ó, textura, tá bom? Que ele vai dar mais profundidade. E a claridade, tá bom? Então você vem aqui no desembaçar para escurecer um pouco, textura e claridade. Aqui eu consigo também aumentar a exposição, consigo mexer no contraste, consigo mexer nas sombras. Então eu consigo aperfeiçoar a minha imagem aqui pelo filtro do Camera Raw. Então a imagem antes e depois, ó. Vocês viram que a imagem estava meio morta, né? E na hora que a gente aplica o filtro, ela salta para fora da tela, né? E depois com a imagem pronta, eu simplesmente apliquei um filtro aqui de pesquisa de cores, tá? Joguei um filtrinho aqui por cima para colorir um pouco mais a imagem, tá bom? Então basicamente isso. É uma imagem simples, fácil de fazer, rápida. Eu fiz uma embalagem em 3D, utilizando o Illustrator, joguei ela para dentro do Photoshop e aí vim trabalhando em cima. Poderia pegar essa embalagem pronta na internet, se eu achasse ela pronta na internet vazia, poderia pegar ela também usar sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, o que eu quero mostrar, né, é como que a gente utilizar o Photoshop e o Illustrator da forma certa, a gente consegue criar trabalho assim incrível igual esse, de um jeito rápido, fácil, né, para você impressionar teu cliente. Aqui especificamente eu usei para fazer um pote de sorvete, mas eu poderia, por exemplo, usar esse 3D que eu fiz aqui, ó, vou jogar ele para cá, eu poderia usar esse 3D para servir de base para colocar um produto aqui dentro. Poderia usar isso aqui de base. Vou até jogar ele aqui na própria lata de sorvete para a gente ver como que fica. Poderia utilizar ele de base aqui, ó, para exibir um produto de repente, tá vendo? Poderia utilizar a própria lata aqui, ó, e servir de base aqui para mostrar alguma coisa, tá vendo? Não precisaria necessariamente usar para fazer uma embalagem. Eu consigo usar isso em outras aplicações. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Consegui explicar alguma coisa para vocês aí, mostrar um pouco do que eu sei aí. Quiser aprender Photoshop, eu tenho um curso aí de Photoshop, né, que eu ensino alguma coisa. Tem bastante aula legal ali. Ali é mais para quem está começando, né, que não... Até quem sabe, às vezes entra ali e fala, pô, tem coisa ali que eu não sabia, né? Então, principalmente na hora de configurar o Photoshop, entender como é que funciona os blend modes e tudo mais. Mas o link tá na descrição aí, se você se interessar, quiser aprender um pouco mais, né? Quiser se aprofundar um pouquinho mais, clica aí, cai para dentro aí, vamos trocar uma ideia lá dentro da plataforma e espero poder te ajudar de alguma forma lá dentro, tá bom? E é isso. Gostou do vídeo aí, lembra de dar o like. Tamo junto. Valeu!